Amém. Glória a Deus. É bom, né? Se pudesse, a gente ficava aí um tempão fazendo isso, né? Que é bom e agradável. É muito bom estarmos em comunhão. Você que não se assentou ainda, se puder ficar mais um pouquinho de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento, né? Se você que ainda está se movimentando aí, que puder parar um pouquinho e quem sabe, ore com essa pessoa que está perto de você aí, nesse momento. Se você tiver a liberdade de orar com quem está perto de você nesse momento, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, porque nós estamos na tua presença, nós estamos em Peniel, e nós podemos dizer, Senhor, que é muito bom estar nesse lugar, é muito bom estar na tua presença. Que momento agradável, Senhor, nós podemos ter, Senhor, em te adorar, em entregar nossa adoração, nossos louvores a ti. Pai, nesse momento eu quero abençoar, Senhor, a vida dos meus irmãos, aqueles que estão nos visitando, Senhor, aqueles que sabem que já há algum tempo não estavam aqui em comunhão, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, nós queremos receber da tua palavra nessa noite, que nós possamos ser tocados, ser marcados pelo Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, é o martelo que esmiuça a penha, que quebra a dureza do nosso coração. Que a tua palavra possa encontrar os nossos corações nessa noite. Se porventura nossos corações estiverem duros, que a tua palavra possa quebrantar, esmiuçar o nosso coração. Queremos ser tocados por ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti. Assim como Jacó naquele dia, Senhor, no Val de Jaboque, teve esse encontro com o Senhor que marcou a sua vida. Nós queremos ser marcados pelo Senhor nessa noite, mais uma vez, mais uma marca em nossas vidas, mais um toque do Senhor. Nós queremos avançar um pouco mais, Senhor. Nós queremos avançar, prosseguir em te conhecer um pouco mais, porque à medida que nós nos aproximamos de ti, nós vamos nos parecendo cada vez mais contigo. À medida que nós nos aproximamos de ti, nós vamos diminuindo e o Senhor cresce em nós. Que isso aconteça em nós, Senhor, hoje, no restante desses dias, Senhor, de Peniel. Que a tua presença cresça em nós, que a tua presença cresça em nossas vidas, que nós possamos deixar, Senhor, tudo aquilo que possa nos separar de ti, tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor e do teu propósito para as nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. Tá um pouquinho calor, né? O ar não está vencendo. Mas que o nosso coração também possa estar aquecido nessa noite, né?
assim como o nosso corpo está, né? Que toda a frieza do nosso coração desapareça, em nome de Jesus. Nós estamos no nosso quinta, sexta, sábado, domingo, quarto dia, né? Já até perdi a conta. Estamos no nosso quarto dia de Peniel. Eu sei que muitos é a primeira noite que estão aqui, né? E temos várias pessoas que estão nos visitando. E vou tentar não deixar você meio por dentro do que está acontecendo, né? Para que você não fique perdido naquilo que nós já caminhamos, né? Peniel, então, é esse momento que nós temos todo ano, há 35 anos, esse é o 35º Peniel. E é um momento onde o Senhor fala muito especificamente, muito diretamente conosco, como igreja local, mas também com aqueles que sempre nos visitam nesses momentos, nesse nosso momento. Também tenho certeza que saem tocados, que saem marcados aqueles que desejam, aqueles que abrem o coração para o Senhor. E durante vários anos, o título sempre foi esse do nosso. Antes era um acampamento, né? Até acho que, sei lá, o 20º, mais ou menos, pastor, por aí, né? 21º, por aí nós era retiro, nós, né, tínhamos retiro. A princípio, em alguns lugares aí não tão estruturados. Depois fomos para o nosso acampamento que tinha um pouquinho mais de estrutura, mas ainda era em barraca. Quem tem saudade de acampar nas barracas de verdade mesmo, irmãos? Pense que bênção esse calor que está, né? Estava comentando hoje, acho que foi hoje ou ontem, não sei se foi com o pastor Marcos, alguém estava comentando, mas que bênção seria nós naquela barraca, com esse calorzinho de 40 graus, a barraca no sol o dia inteiro, e você chega à noite para dormir, você nem dorme, você vai orar, você vai lá para o campo lá orar, né? Mas foi um momento que marcou as nossas vidas, né? Enquanto tinha estrutura para nós estarmos lá, enquanto cabia, nós estávamos lá. Hoje caberia, mas a localidade mudou, hoje é muito residencial ali, não há como nós fazermos mais do que nós fazíamos antes, né? Então nós estamos aqui já há alguns anos, todo ano, celebrando ao Senhor e sendo tocados e marcados pela sua palavra, né? Então o Peniel, a direção que o Senhor deu lá para o apóstolo Jair na época, né? E que esse momento ganhou esse nome, né? E está lá em Gênesis 32. Vamos abrir lá, por gentileza. Gênesis 32, a partir do verso 22. E esse ano, o Senhor trouxe ao coração do nosso pastor, depois de muita luta, eu tenho certeza que ele vai compartilhar conosco, né? O Senhor trouxe ao coração do nosso pastor que o tema do Peniel seria o Peniel, né? O tema do Peniel seria esse momento que Jacó encontrou o Senhor ali e viu Deus face a face, e a sua vida foi mudada. Então vamos ler o texto que está no capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual o teu nome?
Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por esse motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Então Jacó saiu mancando daquele encontro com Deus. Mas, mais do que algo físico, algo aparente, algo que as pessoas podiam ver, foi o que aconteceu no seu interior, na sua vida. Nós já ouvimos bastante coisa nesses dias a respeito do caráter de Jacó. Jacó, quem conhece um pouquinho a história, sabe que ele não tinha um caráter muito bom, né? Ele gostava de levar vantagem em tudo. Se nós não soubéssemos a origem de Jacó aqui, a gente ia achar até que ele era brasileiro, né? Que brasileiro, nós herdamos isso, né? E em Jesus nós já largamos isso, né? Em nome de Jesus, nós que já estamos no Senhor. Mas o brasileiro que tem esse negócio de querer levar vantagem em tudo, o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. E Jacó era especialista nisso, né? Em sempre dar um jeitinho de levar vantagem, que as coisas acabassem saindo do jeito que ele queria e que favorecesse a ele. Mas nesse episódio aqui, então, Jacó teve essa experiência com o Senhor, que a ponto do seu nome ser mudado, seu nome que não tinha um significado muito legal, que era suplantador, enganador, tudo aquilo que você já ouviu e já conhece, seu nome foi mudado para Israel. E essa mudança do nome de Jacó para Israel, além de demonstrar essa mudança que aconteceu na sua vida, ou que estaria começando a acontecer na sua vida, né? Porque assim como acontece conosco, é um processo de Deus. Jacó foi tocado, a sua vida foi mudada, o seu nome foi mudado. Mas o nome diz também a respeito da promessa que havia sobre a vida dele. E nós vemos aqui, e foi falado também nesses dias, que Jacó, mesmo tendo esse caráter, né, ruim, Deus estava com ele, Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Eu não vou ler, né, porque já foi lido nesses dias, mas se você tiver, que não estava e quiser ler depois, né, leia, né, Gênesis aí, sei lá, desde o 25 para frente, você vai ver. Eu vou citar alguns versículos aqui, né? Mas quando Jacó foi orientado pela sua mãe Rebeca a ir a Padã Arã para que se casasse com uma das filhas do seu tio, nós vemos que Deus o abençoou de uma maneira extraordinária, mesmo ele tendo esse caráter, mesmo ele ainda não conhecendo o Senhor, porque ele mesmo declarou várias vezes aqui, talvez a gente entre algum versículo que ele dizia assim, quando ele falava, se referia a Deus, era o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque. Em um momento, lá em Peniel, aliás, lá em Betel, Peniel é esse lugar aqui, né? Lá em Betel, ele teve um encontro com o Senhor também. Quando ele estava saindo da sua terra, saindo da casa dos seus pais para fugir do seu irmão, porque o seu irmão queria matá-lo. Para quem não conhece a história,
Jacó tinha um irmão gêmeo, Esaú. E esse irmão gêmeo era o primogênito por natureza. Esaú foi o que saiu primeiro. Foi o que nasceu primeiro. Então, por direito, ele seria o primogênito. E o primogênito tinha uma série de vantagens com relação aos outros irmãos. Mas havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Eu vou ver onde que está esse versículo, porque eu pulei um pouquinho aqui o começo, tá, irmãos? Porque nós não temos muito tempo. Hoje temos a celebração da ceia do Senhor, né? Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Então tem que ter um tempinho no final ainda para esse momento tão importante que faz parte, né, da nossa celebração. E o Senhor falou com Rebeca, quando primeiro quando Isaac casou com Rebeca. Irmãos, se eu trocar os nomes aqui, tá? Porque volte, né, Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Sara, né? Pode acontecer, mas tá? Entendo que eu estou falando de Jacó. Então, quando Isaac casou com Rebeca, descobriu que Rebeca era estéril, então clamou ao Senhor, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, ela engravidou de gêmeos. E então o Senhor fala primeiramente com Rebeca. Ontem foi comentado sobre isso, que os filhos que ela estava esperando seriam duas nações, e que o mais velho serviria ao mais novo, ou seja, Esaú serviria a Jacó. Então havia uma promessa sobre a vida dele, a promessa que foi liberada sobre Abraão. Eu vou precisar voltar um pouquinho lá, quando a promessa foi liberada sobre a vida de Abraão, e depois sobre Isaac, e que chegou em Jacó, de que seria através dessa descendência, o Senhor faria uma grande nação. Vamos voltar um pouquinho lá, para eu não me perder aqui, em Gênesis 12. Um pouquinho antes do capítulo 12, ali no verso 31, está falando que Terá, o pai de Abrão, ele decidiu sair de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Eles saíram para ir em direção a Canaã, mas acabaram parando em Harã e moravam ali. Então Terá morreu ali em Harã. O capítulo 12, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Então partiu Abraão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Pulando um pouquinho ali, para o verso 6. Abraão atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então eles chegaram a Siquém, já em Canaã, né? E o Senhor ali em Siquém, então apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra.
E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Então, nós vemos aqui a promessa, essa promessa que alcançou lá Jacó, que começou a se cumprir mais visivelmente, digamos assim, porque o nome dele foi mudado para Israel, e ali começou a nação de Israel através dos seus filhos e seus 2 netos. Então, mas essa promessa que alcançou a vida de Jacó começou lá em Abraão. Abraão vivia, a família de Abraão, seus pais viviam numa terra idólatra, uma cultura pagã, no meio de um povo pagão. Inclusive o pai dele, Terá, cultuava outros deuses. Nós vamos ver depois, se eu conseguir chegar lá no livro de Josué, fala sobre isso. Então nós vemos aqui o Senhor liberando essa palavra, essa promessa sobre Abraão. E vemos ali que Deus em Siquém aparece a Abraão e promete que aquela terra, que Canaã seria propriedade da sua descendência. Aquela terra, essa terra onde você está, será dos seus descendentes. Seguindo um pouquinho, nós vemos ali em Gênesis 15:6, que quando Abraão estava preocupado porque ainda não tinha nenhum filho, e como que eu terei, como que a minha descendência será uma grande nação se eu não tenho nenhum filho? Então Deus ele fala novamente com Abraão e manda ele olhar para os céus, sair da sua tenda e olhar para os céus. Será que você pode contar as estrelas? E então a tua descendência será, né, tão numerosa como as estrelas do céu, né? E nós conhecemos aí a história. Em Gênesis 17, Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, mudando o seu nome para Abraão, que então passou a se chamar, né, Abraão, que significa pai de muitas nações. Um pouquinho mais para frente, em Gênesis 22, a partir do verso 16, nós vemos ali naquele momento, quando o Senhor pede que ele sacrifique Isaque, o filho da promessa. Então, né, nós conhecemos a história que Deus providenciou o cordeiro, mas por causa da atitude de fé de Abraão, porque ele não duvidou, ele obedeceu ao Senhor, e o Senhor viu que podia contar com Abraão, porque o coração de Abraão estava nas mãos do Senhor. Então Deus ali confirma a promessa, o propósito que ele tinha para Abraão e sua descendência. Através da tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Por causa dessa promessa, nós estamos aqui, amém? Nós fomos alcançados por essa promessa, porque através da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó, veio Jesus. E através de Jesus, nós fomos abençoados, nós fomos salvos. Glória a Deus. Então, depois, chegando já mais próximo da história de Jacó, Isaque então casa com Rebeca, e como eu comentei, ele clama, ela era estéril, ele clama, e o Senhor permite que ela conceba, né, que ela fique grávida. Então ela revela o seu propósito. Deus revela o propósito a Rebeca, para a vida de Jacó. E no capítulo 26, isso eu quero ler com vocês. No verso 2. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei
todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, guardando as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Então aqui ele confirma aquela promessa que o Senhor fez para Abraão, ele confirma na vida de Isaque, que através da sua descendência, todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas, porque Abraão foi fiel ao Senhor. Se eles permanecessem fiéis ao Senhor, se Isaque permanecesse fiel, essa promessa ia alcançar a sua vida e a sua descendência. Aí, nós vemos então, Jacó sendo, na sequência ali no capítulo 27, que nós já ouvimos aqui nesses dias, nós não vamos ler, mas naquele momento onde Isaque ia ministrar a sua bênção sobre o primogênito, Deus tinha falado a Rebeca, mas acredito que Rebeca provavelmente não tinha nem compartilhado com seu esposo. Se ela fosse uma mulher sábia, ela teria compartilhado com seu esposo, né? O Senhor falou comigo que é Jacó, que a bênção, a promessa que estava sobre a vida do teu pai Abraão, sobre a tua vida, é Jacó que vai receber, é Jacó que vai dar continuidade, e não Esaú. Mas não, provavelmente ela não falou porque Isaque queria ministrar a bênção sobre Esaú, que era o seu primogênito. Mas então nós conhecemos a história ali que Rebeca deu uma ajudinha, o pastor falou sobre isso ontem, né? Rebeca deu uma ajudinha para o Senhor, como se o Senhor precisasse da nossa ajudinha, porque muitas vezes a nossa ajudinha acaba mais atrapalhando do que ajudando, acaba mais atrasando os planos do Senhor do que adiantando. Eu já vivi coisas parecidas, provavelmente muitos tenham vivido também, de que a nossa ajudinha às vezes mais atrapalha do que ajuda ao Senhor. Então, Isaque acaba abençoando a Jacó, porque ele se colocou no lugar do irmão ali, e Isaque já não enxergava bem, acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú, e a bênção da primogenitura, que lembrando também foi comentado ontem, que Esaú já tinha aberto mão, quando trocou por um prato de lentilha, por um cozido de lentilhas. Agora é ministrada sobre Jacó, e depois Esaú fica desesperado, mas aí já passou. Quando Isaque se dá conta que ele tinha abençoado a Jacó e não a Esaú, já não tinha mais como voltar, eu já abençoei. E ele clama: pai, não sobrou nada para mim, nem uma bênçãozinha. Não tem. É Esaú, é Jacó. É sobre Jacó que está a promessa, é sobre Jacó que o Senhor vai continuar a cumprir aquilo que ele tinha falado lá a meu pai Abraão. Então, o irmão muito furioso queria matar, nós já ouvimos isso também, Esaú queria matar Jacó, e Rebeca, mais uma vez, dando o seu jeitinho, né, orientou: foge daqui, se manda, né, vai lá para a terra do teu tio, para Padarã, e escolhe uma das filhas dele e casa por lá, porque o teu irmão está furioso, quer te matar. E ele foi, e assim aconteceu. Aí então nós vemos o Senhor o abençoando durante toda a sua jornada. Nós vemos ali, né, no capítulo 28, a partir do verso 10, quando Jacó teve aquele sonho, e Deus confirma a promessa a ele. Vamos ler lá rapidinho, 28, 10. Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, né? Um travesseirinho bem confortável. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai.
e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Olha, o Senhor, a mesma promessa que o Senhor deu para Abraão, para Isaque, agora Ele revela a Jacó. Essa terra que eu prometi para Abraão, que eu prometi para o teu pai Isaque, eu estou prometendo a você também. Eu darei a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Aí olha o verso 15. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores. E te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Eu não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que te prometi. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é esse lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Aí o verso 20. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto. Ele faz um voto ao Senhor: se Deus estiver comigo. Deus já tinha falado que estaria, né? Deus falou lá no verso 15 que estaria. Mas ele, por não conhecer o Senhor como o seu avô e o seu pai conheciam, ele ainda precisou fazer um voto com o Senhor, porque não creu totalmente naquilo que o Senhor falou. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então, a partir de então, só assim, Yahvé será o meu Deus. Ou seja, ele está declarando aquilo que nós já percebemos, que ele conhecia Deus como o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque, mas ainda não era o seu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Então, Jacó faz esse voto. Aí nós vemos aquilo que nós já ouvimos e que eu comentei agora há pouco, que durante todos os 20 anos que ele permaneceu lá na casa do seu sogro, o Senhor o abençoou sobremaneira. O Senhor abençoou Jacó, que ele mesmo fala que ele chegou naquele lugar, ele estava apenas com um cajado e saiu daquele lugar 20 anos depois, muito rico. Mas também foi comentado nesses dias, acho que no primeiro dia, e algo que é uma realidade, irmãos. Não é porque o Senhor estava abençoando Jacó, que o Senhor aprovava a sua vida. O Senhor tinha um compromisso com Jacó. Deus tinha um compromisso com Jacó. Jacó não tinha um compromisso com Deus. Deus tinha e tem um compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com com a palavra que sai da sua boca. E Ele declarou, Ele liberou aquela promessa sobre a vida de Abraão, de Isaque e agora de Jacó. Então, Ele tinha um compromisso com a sua palavra. Ele tinha um compromisso com o propósito que Ele tinha para Jacó. Por isso Jacó foi abençoado, não porque ele era bonzinho, não porque ele era merecedor. Quem sabe, pastor, se pegar só esse período aqui da vida de Jacó, dá uma pregação daquelas de hoje em dia, né? Daquelas que, você via, Jacó era um mau caráter, mas Deus o abençoava, então você não, para quê? Você não precisa, né? Deus vai te abençoar de qualquer maneira. Não precisa se preocupar em mudar a tua vida. Veja Jacó, Deus abençoou, mesmo ele sendo mau caráter. Amados, Deus abençoou Jacó, não é porque ele merecia ou deixava de merecer. Deus abençoou Jacó porque ele tinha um compromisso com a sua palavra, com a palavra que saiu da sua boca, com a promessa que ele liberou e com o propósito que ele queria cumprir na vida de Jacó. Amados, Deus tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com a palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, com o propósito que Ele tem para mim e para a tua vida. Agora,
Será que nós temos compromisso com Ele? Será que nós temos compromisso com o propósito que Ele determinou para que eu e você vivamos? Vamos seguir. Então, né, não obstante aí, tudo que nós vimos já das bênçãos que Deus liberou sobre a vida de Jacó. Olha que interessante que nós lemos ali nessa ocasião ali do Peniel, do Val de Jaboque, que ele diz assim: eu não te deixarei. Ele fala pro homem ali, pro anjo, né, pro homem de Deus, ou para o próprio Deus, né? Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Pô, mas Jacó já era tão abençoado. Aos nossos olhos, se nós olharmos aos olhos naturais, aquilo que nós entendemos por bênção, Jacó já era muito abençoado, talvez mais do que todos da sua família, mais do que o seu pai e o seu avô foram. Mas qual era a bênção que ele queria? Jacó, além de estar mancando agora, né? Nós não lemos de que ele tinha algum problema de saúde. Ele não tinha nenhum problema de saúde. Ele tinha uma família numerosa, ele era muito rico, então tudo aquilo que nós entendemos por bênção, ele tinha. Tinha saúde, tinha dinheiro, tinha fama. Mas qual era a bênção que ele desejava tanto naquele momento? E nós vimos que ele estava desesperado porque ele tinha que enfrentar o irmão dele. Ele ia ter que, depois do encontro com Deus, ele ia ter que ter um encontro com seu irmão. E isso estava apavorando. Mas quando ele é abençoado pelo Senhor, quando o seu nome é mudado, quando ele entende naquele momento que ele precisa ser mudado, que a bênção que ele precisa não é tudo aquilo que ele já tinha ganho, porque ele estava tão desesperado ao ponto de entregar tudo para o seu irmão. Ele mandou lá muita coisa, metade dos seus bens, dos seus rebanhos, para tentar aplacar a ira do seu irmão. Ele não estava mais preocupado com aquela bênção financeira. Ele estava preocupado, primeiro, que o Senhor o livrasse, mas também que o Senhor o mudasse o seu coração, mudasse a sua vida. Então nós vemos aqui, como nós já lemos, esse encontro de Jacó com o Senhor, e o seu nome é mudado para Israel. Então nós vemos aí a promessa do Senhor começando a se cumprir na vida dele. Pois Israel até hoje é uma nação, né? E o Senhor, sendo fiel à sua palavra, foi fiel à vida de Jacó, agora de Israel, e o conduziu em segurança durante esse tempo. E ele passou por aquele momento ali com o seu irmão. Eu estava querendo ministrar sobre isso, confesso para vocês. Há alguns dias eu estava querendo ministrar sobre esse encontro dele com o seu irmão, mas de ontem para hoje o Senhor me mudou. Mas é algo muito interessante. Hoje, eu lendo aqui, eu vi que Jacó, mesmo depois do toque do Senhor, mesmo depois de ter a sua vida mudada, se nós olharmos aqui a sequência do texto, no capítulo 33, quando ele teve o encontro com Esaú, ele ainda usa das suas artimanhas ali. Ele tenta dar uma ajudinha para Deus também, né? Porque aí, depois de eles terem aquele encontro, o irmão ter o perdoado, houve naquela liberação de perdão, aquela coisa linda que aconteceu. Mas o seu irmão então queria: vem, me acompanha até a minha casa, até Seir, vamos juntos, né? A minha caravana e a tua caravana. Ele diz: não, vai na frente, né? Eu vou devagarinho aqui no passo do gado, no passo das crianças, e depois eu te alcanço. Mas nós vemos que ele não foi, ele não seguiu Esaú. O porquê, só Deus sabe.
Talvez porque ele ainda tinha medo, talvez porque ele ainda não acreditava que de fato o seu irmão o perdoou e poderia em algum momento tramar alguma coisa para se vingar. Não sei, a palavra não fala isso, né? Mas o que dá a entender é que ele não foi. Tanto que nós vamos ver que ele só reencontrou Esaú, Jacó só encontrou Esaú lá na morte do seu pai, Abraão. E eram para eles seguirem juntos aqui, né? E abrindo um parênteses aqui, né? O que eu queria falar, mas deixa para a próxima, né? Esse dia eu já falei, um dia eu vou falar e não falei, e hoje não vamos falar de novo. Mas abrindo um parênteses aqui, sobre essa questão do relacionamento, da restauração, do perdão entre eles. Houve um perdão, mas eles não voltaram a caminhar juntos. Então, não necessariamente, né? Pode ser que sim, pode haver a restauração completa, e nós voltarmos a caminhar com aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que nos machucou. Mas às vezes não. Às vezes perdoou, abraça, está perdoado, está livre, né? Se livrou daquela carga que carregava. Mas agora cada um caminha o seu caminho. Mas isso aí foi só um parênteses. Vamos seguir. O verso 18, então, do capítulo 33. Tendo, pois, retornado de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Verso 20, ali erigiu um altar, que denominou El Elohe Israel. O Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Lembra lá em Betel, quando ele teve aquela visão de: se o Senhor me abençoar, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me guardar, então o Senhor será o meu Deus. Nesse momento aqui, Israel agora declara que Deus, o Deus Todo-Poderoso, não é mais apenas o Deus de Abraão, não é mais apenas o Deus de Jacó, mas Ele é também o Deus de Israel. Aleluia! Israel teve um encontro com o Senhor. Mas nesse lugar aqui, depois de encontrar o seu irmão, depois desses dois encontros, né? O encontro com Deus, que mudou a sua vida, que tocou a sua vida. O encontro com o seu irmão, que o livrou daquela carga, daquele medo que ele carregava. Ele chegou a esse lugar, em Siquém, a cidade de Salém, em Siquém. Se nós voltarmos lá, em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver que foi ali em Siquém onde tudo começou. Foi lá em Siquém onde o Senhor, Deus primeiro aparece a Abrão, quando ele ainda estava lá em Ur. Não, já não estava em Ur, né? Não lembro o nome da cidade agora, eles tinham saído de Ur, mas ainda estavam ali no meio do povo pagão. Então, e Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela. E ele saiu, e quando ele chegou em Canaã, mais especificamente em Siquém, o Senhor então libera essa promessa para Abraão. Vamos ler de novo lá então, só para vocês verem que é isso mesmo que está escrito. O verso 5 diz assim, né? Levou consigo sua esposa Sarai, Abraão, né? Abrão. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, ou ajuntar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. Eles chegaram em Canaã. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada o Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei essa terra.
E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Então, lá onde começou, onde o Senhor liberou a promessa para Abraão, agora Jacó está nesse lugar. Está em Siquém, onde tudo começou, onde a palavra foi liberada sobre a vida do seu avô. E ali onde ele faz o seu altar, ali onde ele reconhece que Deus é o seu Deus. E depois nós vemos mais para frente que ele volta a Betel também, onde o Senhor havia aparecido para ele, onde ele fez aquela promessa para Deus. E ali também ele constrói um altar, e ali Deus confirma a sua promessa. Vamos ver ali. O 7. Lá, Jacó construiu um altar e colocou o nome no lugar de El Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele. 35:7, tá? Para quem está procurando ele. Revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão. Verso 9. Deus apareceu ainda a Jacó quando ele regressava de Padarã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome doravante será Israel, teu nome de agora em diante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembléia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda essa região a ti e a tua posteridade depois de ti. Aleluia. Então nós vemos aqui, amados, que Jacó, ele vagueou, né? Talvez por causa daquela ajudinha que Rebeca tentou dar e acabou atrapalhando. Talvez não precisasse ser assim. Talvez não precisasse ele passar por tudo isso. E esses 20 anos sendo abençoado, mas também sofrendo. Para que agora, depois desse tempo todo, ele voltasse ao lugar onde tudo começou. Ao lugar onde Deus liberou a palavra, onde Deus liberou a promessa, onde Deus deu a direção, onde Deus deu o propósito. Amados, o melhor lugar para se estar, você já ouviu isso, né? É uma frase que às vezes é falada, mas é uma verdade. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Aqui nós estamos falando de Siquém, mas não é o lugar geográfico. É um lugar de decisão. Um lugar onde nós decidimos estar no centro da vontade de Deus. O lugar onde Deus te plantou, o lugar onde Deus te colocou, o lugar onde Deus te direcionou. Sabe, às vezes, amados, nós queremos tomar decisões baseadas em nossos sentimentos, porque nós somos muito movidos pela nossa alma, pela nossa carne. E muitas vezes nós saímos do lugar onde nós deveríamos estar. Aqui ele voltou, deu toda aquela volta e voltou para onde ele devia estar, que é a terra da promessa, a terra que o Senhor já tinha prometido para o seu avô e para o seu pai, e ele deu toda aquela volta e estou aqui, onde era para estar desde o começo. Às vezes nós tomamos decisões baseadas em nossos sentimentos, em nossos sentimentos bons e sentimentos ruins, às vezes, né? Porque Deus... estou sentindo de Deus, ou então porque eu estou sentindo algo, né? Eu vou mudar. Teve um tempo, amados, especificamente há 10 anos, que eu, e acredito que muitos do que passaram por aquele tempo e sobreviveram, eu cheguei a pensar, falando agora de igreja local aqui, né? Não me julguem, tá?
Mas eu cheguei a pensar em ir para outro lugar. Quem passou aquele tempo, sabe o que eu estou dizendo, amados? Parecemos que nós estávamos em luto. Foi um tempo muito difícil. Muitas pessoas amadas se foram, não foram para a glória, né? Alguns agora, de lá para cá, até já foram, né? Estão com o Senhor. Mas estou dizendo que se foram do nosso meio, pessoas que nós amamos desde pequenininhos. De repente nós vivemos um tempo tão difícil, e glória a Deus, porque hoje muitas coisas aconteceram. E hoje, né, não há mais nada, creio que fomos todos curados, tantos os de cá quanto os de lá. Para mim seria uma bênção se os irmãos da reconciliação estivessem aqui conosco hoje, né? Conosco, celebrando junto. Mas naquele tempo foi um tempo difícil, porque parecia que nós estávamos em luto, os cultos eram difíceis. E muitos acabaram saindo porque muitos, às vezes, até em posição de liderança. Não digo o povo que saiu e foi, né, e começaram aquele trabalho lá. Teve alguns que ficaram perdidos, não vou nem para lá nem para cá, porque não queria ficar aqui, mas estava tão difícil. Aí de repente vai para um lugar. Mas eu fui num lugar, pastor. Eu vi muito isso naquela época. Eu não era pastor ainda, né? Me julguem menos agora, porque eu não era pastor ainda naquela época, tá? Irmão, eu fui numa igreja. Mas é tão diferente. Eu acho que eu vou para lá. É claro que era diferente. Qualquer um de nós, naquele momento, se fosse em outro lugar, podia ser a menor igrejinha ou a maior igreja, ia ser melhor do que o momento que nós estávamos vivendo aqui. Era um momento difícil, dolorido. Mas por que eu e muitos que estão aqui daquela época não saíram? Porque entenderam isso aqui, amados. E fica essa palavra para você, se de repente você está pensando em sair. Eu não estou fazendo isso aqui para querer, não quero que ninguém saia da igreja. Quem conhece os pastores sabe que nós não tentamos prender ninguém. Mas o problema, é que às vezes nós saímos de um lugar, não é um lugar físico aqui, Igreja Batista Betel, ou seja lá qual for a igreja que de repente você faça parte. Não é um lugar físico aqui, mas é um lugar de propósito. É o propósito. E às vezes por causa de sentimento, nós saímos de um lugar do propósito. E colocamos tudo a perder, ou pelo menos atrasamos muitos planos de Deus. E às vezes acabamos fazendo igual Jacó. Rodou 10, 15, 20 anos. Para entender que tem que voltar para o centro da vontade de Deus. Voltar para o propósito. Naquela época, se eu fosse ser levado pelos meus sentimentos, eu teria saído. Mas eu entendi que Deus tinha um propósito. Deus tinha e tem um propósito. E foi por causa do propósito que eu permaneci. Por amor aos irmãos aqui também, é claro, por amor aos meus pastores. Mas principalmente, por causa do propósito. E hoje eu vejo muitas coisas acontecendo, se cumprindo. Agora eu pergunto para vocês, será que, se eu tivesse saído, Deus estaria cumprindo? Se você tivesse saído, se eu tivesse saído. Então não levem a mal o que eu estou falando. Não estou falando isso para tentar comover o coração de ninguém que está pensando a sair, não é isso. Porque glória a Deus, muitas pessoas estão chegando, esse lugar vai estar cheio para a glória do Senhor, e que outras igrejas também, que pregam a verdade, estejam cheias de pessoas. Porque quanto mais cheias as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, quanto mais cheias estiverem, mais pessoas, mais famílias serão salvas, e a cidade será transformada. É isso que nós queremos. Nós não queremos puxar a sardinha para a nossa brasa, não é isso. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo possa estar traduzindo no teu coração, quem sabe eu não consiga expressar tão bem, mas que o Espírito Santo possa traduzir no teu coração. Há um lugar para você estar, meu amado. Há um lugar para você estar, esse lugar se chama
Centro da vontade de Deus, propósito. Deus tem um propósito, assim como Ele tinha para Jacó, uma promessa que veio desde Abraão. Havia um propósito para a vida dele desde o ventre da sua mãe. Há um propósito para a tua vida, meu amado. Há um propósito para a tua vida. Não abra mão disso. Quem sabe, muitos que estão aqui, que estão vivendo, estão sobrevivendo. Está salvo, glória a Deus, não perdeu a salvação. Mas amados, se nós chegarmos no final da nossa carreira, se nós chegarmos no final da nossa vida, e olharmos para trás, e ver que nós não vivemos, que nós não cumprimos o propósito de Deus, porque nós saímos desse lugar onde nós deveríamos estar, e agora eu não estou falando de igreja local, mas estou falando de propósito. Nós seremos eu digo por mim, acho que eu seria a pessoa mais frustrada desse mundo, por não ter vivido aquilo que Deus tinha para mim. Deus tem um propósito para a tua vida, meu amado. Não saia desse lugar. Não saia desse lugar que é o centro da vontade de Deus para a tua vida. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso. Apenas lembrar que Ele tem um propósito com você. E Ele é fiel àquilo que Ele falou. Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Deus não é homem, a palavra fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que falou. Se Deus falou, Ele falou, Ele não vai voltar atrás do que Ele falou para você. Mas nós podemos não viver aquilo que Ele gostaria que nós vivêssemos, se nós estivermos fora do lugar onde nós deveríamos estar. E esse lugar se chama propósito, se chama centro da vontade de Deus. Para mim aqui, esse lugar, Siquém, que é em Canaã, a terra prometida, soou como esse lugar do propósito. E olha, bem mais para frente agora, lá em Josué, deixa eu falar algo que o Senhor está falando, mas não posso reter. Volta. Volta para o teu propósito, meu amado. Eu não sei o que te fez sair. Eu não sei se esse sair, com quem Deus está falando, eu não sei se esse sair inclui você ter deixado a comunhão da igreja, ou apenas saída do centro da vontade, daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te chamou para viver. Mas eu sei que Ele está dizendo para alguns, para todos nós, mas para alguns especificamente: volta para esse lugar. Volta, porque Ele continua te esperando nesse lugar. Ele continua te esperando nesse lugar, para você viver aquilo que um dia Ele já colocou no teu coração. E quem sabe as circunstâncias, quem sabe situações, quem sabe palavras, quem sabe alguém falou algo que feriu o teu coração, quem sabe a própria religião te machucou, quem sabe liderança, líderes, pastores, sei lá, nós erramos, pode ser aqui ou pode ser em outro lugar que você possa ter sido machucado. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos.
E nós, nessa caminhada, nós vamos aqui e ali acabar, às vezes, se machucando, mas você não pode sair, meu amado, por causa disso. Você não pode deixar esse lugar. Por causa de uma palavra, ou por causa de um sentimento, por causa de um ressentimento. Você não pode sair desse lugar que Deus te chamou para estar. Volta. Volta para esse lugar. O Espírito Santo está dizendo: volta. Deixa eu ler. Precisamos prosseguir aqui, mas deixa eu ler esse texto. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Mais uma vez. Olha o tema, não sei como está na tua Bíblia, mas o título nesse capítulo está assim: Renovação da aliança em Siquém. Josué 24. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam nossos antepassados, onde cultuavam e serviam outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão, e pai de Naor. Lembra que nós comentamos que o pai de Abraão, ele servia a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Deus tirou Abraão de um lugar fora do propósito e trouxe ele para esse lugar, para viver o propósito. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança os montes de Seir. Todavia Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo, e em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais, e os tirei do meio do Egito, e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra espessa entre vós e os egípcios. Fiz o mar voltar-se sobre aquele exército, e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com os vossos próprios olhos tudo que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí, do deserto, eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra e eu os entreguei nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Vamos pular lá para o 13. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar, cidades que não edificastes, e nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes, e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir.
Se as divindades às quais serviram os vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no verso 24, todo o povo declarou diante de Josué: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Aleluia. Nós vemos aqui então, muitos anos depois, mais de 400, quase 500 anos, não sei precisar o tempo certo. Mas o povo de Israel renova a sua aliança. No mesmo lugar onde Deus prometeu para Abraão que daria a ele aquela terra e a seus descendentes. Mas o coração deles, muitos já estavam se desviando, já estavam saindo da presença do Senhor, já estavam saindo dos caminhos, do propósito. Mas então o Senhor fala com eles, e Josué faz esse desafio a eles. E declara: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo também decide: ao Senhor eterno nosso Deus serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. O Senhor, Ele é um Deus de propósitos, é um Deus de alianças, é um Senhor que não quebra a sua aliança, que não contradiz a sua palavra. E nessa noite o Senhor tem chamado a nossa atenção. Falamos tudo isso a respeito de Jacó e dessa promessa que alcançou a vida dele, para lembrar que para mim e para você também há uma promessa, também há um propósito, mas nós precisamos estar nesse lugar onde Ele determinou que eu e você estejamos para viver esse propósito que Ele tem para mim e para você. Que essa palavra, amados, possa ficar em nossos corações, e que você possa tomar a decisão que você precisa tomar nessa noite. Que você decida, assim como o povo de Israel aqui, nesse último texto que nós lemos de Josué 24. Que você decida, que eu decida, que nós todos possamos decidir renovar a nossa aliança com o Senhor. Senhor, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão da Tua presença, eu não vou abrir mão do Teu propósito, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida e na minha família. Amados, e isso é algo importante, algo interessante, que a bênção do Senhor, a promessa do Senhor, assim como alcançou Abraão e a sua descendência, a bênção do Senhor, a bênção que o Senhor tem para mim e para você, a promessa que Ele tem, o propósito que Ele tem, é para alcançar não só a nossa vida, mas a nossa descendência. E voltando àquilo que nós falamos, às vezes nós tomamos decisões, amados, pensando somente em nós. Eu já vi, amados, situações de pessoas que decidiram mudar de lugar, e falando agora especificamente em lugar de congregacional, porque movidos por sentimentos, seja, como eu falei, sentimentos bons, porque se apaixonaram por algum lugar, ou por sentimentos não tão bons, ruins, porque saíram chateados e magoados com alguém, ou com a liderança. E essa pessoa toma a decisão pensando somente em si e nos seus sentimentos, esquece que tem cônjuge, esquece que tem filhos, e às vezes essa decisão errada reflete na vida do seu cônjuge, reflete na vida dos seus filhos. E eu já vi muitas situações de pessoas que saíram do lugar onde deveriam estar, por qualquer sentimento que fosse, e os seus filhos nunca mais se envolveram com o Senhor.
Não é uma maldição que eu estou dizendo, se você sair daqui, os seus filhos vão se desviar. Não é isso que eu estou dizendo. Daqui ou de onde você congrega. Eu estou falando mais uma vez desse lugar do propósito do Senhor. Porque às vezes as decisões que nós tomamos têm consequências na nossa descendência, na nossa geração. E depois nós vamos chorar e lamentar porque os nossos filhos não estão na presença do Senhor por causa de uma decisão errada que nós tomamos, movida por sentimentos e não por propósito. Deus não se move por sentimentos, Deus se move por propósito. Nós devemos, da mesma maneira, não nos mover por sentimentos, mas nos mover por propósito. Amém? Vamos ficar de pé. Ministério de louvor pode subir.